ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, ouvintes. Hoje é dia 16 de novembro de 2024 e inicia mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à Federação Espírita Catarinense, e tem o objetivo de trazer a abordagem de diversos temas à luz da doutrina espírita. O tema desta manhã será a providência divina. Hoje no estúdio, eu, Marcelo Detoni, do Centro Espírita Gotas de Luz, temos também conosco a nossa amiga Sandra Cúcera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ayrton. Bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham. Temos conosco também nosso amigo Ayrton Rigoto, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Marcelo, Sandra e a todos os nossos ouvintes e o nosso operador de hoje. Muito bem, estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir o programa dessa manhã. Lembramos também que o programa Hora Espírita conta com canal no YouTube e perfil no Instagram. No canal no YouTube estão todos os programas antigos que nós fizemos ao longo desses mais de 5 anos que o programa vai ao ar. E agora nós queremos registrar também o nosso agradecimento para aqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados, que é a nossa patrocinadora Palmar Impermeabilizações, que pedimos licença para ouvir o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então, meus amigos, voltamos com o nosso programa. Na condição de cristãos ou na condição de qualquer religião que tenhamos e que temos essa crença em Deus, nós aprendemos sobre a onipotência e a previdência e também quanto à providência divina. Mas quando as coisas não funcionam, ou mesmo quando a gente está em estado de sofrimento ou acontecem desafios na nossa vida, muitas vezes nós questionamos aonde está essa providência divina que me deixa acontecer isso ou que permite que aconteça determinados fatos que aos nossos olhos são fatos graves com pessoas, né, que nós convivemos ou mesmo no nosso mundo. E aonde estará Deus nessas ocasiões tão dificultosas que muitas vezes nós vislumbramos, né? Será que Ele, Deus, responsável por todo o cosmos, Ele está interessado e atento às particularidades da vida de cada uma das suas criaturas, de cada um dos seus filhos? É sobre isso, é sobre a providência divina que nós vamos tratar no programa dessa manhã. E para começarmos a nossa conversa acerca desse tema tão importante, eu queria perguntar ao nosso amigo Ayrton
acerca de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é justamente o pilar de tudo, o pilar da nossa vida, que é Deus, porque afinal foi de Deus que nós viemos, né, Ayrton? Você pode falar um pouco acerca de Deus na ótica, na visão espírita? Então, como colocaste, né, Deus é o princípio de tudo, certo? Então, vamos justamente começar falando a respeito de Deus para entender um pouquinho, que aí com certeza fica bem mais fácil para a gente entender toda esta ação da providência divina, que é Deus, né, para conosco nos nossos dias, se realmente ele não tem olhos para cada um detalhadamente, como você colocou, como que funciona isso? Bom, Deus, Deus, no Livro dos Espíritos, que é a principal obra da doutrina espírita, na primeira pergunta, Kardec já pergunta aos espíritos: que é Deus? E eles respondem de forma bem simples: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí esse é o primeiro capítulo do livro, né, que trata de Deus, claro, porque, né, o princípio devemos sempre estar começando por quem? Por quem é a origem de tudo, né? E aí nas questões seguintes eles nos passam várias informações, e algumas delas é sobre justamente os atributos da divindade, que é importante a gente sempre lembrar, né, que Deus é eterno, ou seja, não teve início, não teve fim. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade até sobre pensar em Deus, sobre entender, porque para nós, ainda num mundo muito material, a gente é acostumado a tudo tem que ter um início, tudo a gente está acompanhando. Senão, quando foge essa capacidade nossa, nós não temos essa condição, essa compreensão. Quando foge a isso, a gente começa a abandonar, começa a deixar de lado qualquer tipo de ideia. E aí, quando a gente volta justamente para o Criador, esta é a concepção principal. A gente não tem entendimento suficiente. Então a gente precisa pensar como que ele se manifesta ao nosso lado. E aí também, mais um atributo divino, imutável. Imutável por ser perfeito, outro atributo. A partir do momento que é perfeito, não há necessidade de mudar, certo? E se ele é perfeito, toda a sua obra é perfeita. Inclusive nós, os nossos dias, e mesmo naqueles momentos onde a gente às vezes acha que ele esqueceu da gente, mas ele não esquece de nós. É único. Antigamente que se cultuavam vários deuses, até porque justamente o homem sempre nessa necessidade de entender início, meio, e assim foi, né? E por não conseguir explicar certas coisas, aí sim, então vamos buscar alguém. Quem? Tem que ter alguém responsável. É um Deus. Então, mas Deus é único, imaterial, ainda não é aquele Senhor sentado lá no céu, nas nuvens, não. É imaterial, que para nós também é difícil. Único, claro, todo-poderoso, você falou na tua leitura inicial, onipotente, certo? Se é o único, se é perfeito, evidentemente que se é o responsável por toda a criação, é evidente que é todo-poderoso. E a parte que mais nos interessa no nosso tema de hoje, justo e bom. E aí, para a gente entender isso, né, a gente precisa estar ciente de que a sua sabedoria, ela vai se manifestar, a sua justiça, a sua bondade, por meio de tudo que acontece na nossa vida. Aquelas situações onde nós parecemos que estamos totalmente no controle, ali também tem manifestação divina, até porque nós, né, somos criatura, obras dele. Aquelas que a gente acha que ele nos deixou de lado, tem manifestação divina também. Então, para a gente compreender melhor, é isso que a gente tem que observar. Deus e toda a sua ação. Aí a gente pode falar sobre como que funciona a atuação dele
para conosco, né? Sempre prestar atenção. É nas menores aí que é o principal, nas menores coisas que ele se manifesta. E assim, a gente não... a humanidade em volta, né? Hoje, ontem era feriado, amanhã já é domingo, e ontem algumas preocupações, amanhã são outras, segundo são outras, e a gente muitas vezes entra e sai das 24 horas do dia e não lembra que tem alguém do nosso lado, sim, olhando por tudo. Muito bem, né? E lembrando também, né, Ayrton, nessa boa conceituação que você trouxe, né, que a doutrina espírita nos esclarece, Jesus, o que Jesus falava e chamava Deus, Deus é o Pai, é o Pai. É o meu pai, mas não o pai terreno. Não é como o pai terreno que é imperfeito, que tem os seus problemas. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai de amor. João, quando perguntaram, o apóstolo João falava, né? Quando perguntaram a ele acerca de Deus, ele falou, Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor, né? Então, aí a gente vê que a gente vai também trazer um pouco nesse programa, né, a amorosidade do Pai, né, a amorosidade, né, Sandra? E aí eu queria perguntar para você, o foco do nosso programa hoje, para quem está agora conectando ou ligando a rádio, é a providência divina. E aí eu queria pedir para a Sandra, o que seria essa providência divina? Então, eu quero só comentar sobre a questão de Deus ali, tu perguntaste sobre conceituação, né? E a gente não pode conceituar, né? Porque conceituar é estabelecer limites, dar forma, definir. E Deus é indefinível, ilimitado, absoluto. E nós que somos relativos não temos como conceituá-lo. E eu lembrei da concepção de Deus lá do Primeiro Testamento, lá em Êxodo. E que faz um paralelo assim perfeito com a questão do Livro dos Espíritos que o Ayrton nos trouxe, que naquela época o nome das pessoas era algo extremamente significativo, tanto que quando a pessoa mudava a sua destinação de vida, ela mudava o nome. Abrão passou a ser Abraão, Sara passou a ser Sarai, enfim, né? E Moisés, quando sobe a montanha e tem o primeiro contato, ou um dos primeiros contatos com Deus, ele pergunta o nome de Deus. Porque o nome era importante. E ele dizia, eu vou descer e esse povo vai perguntar o teu nome. Qual é o teu nome? E a resposta de Deus é, eu sou o que sou. E não é a mesma coisa que dizer inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Assim, é como se Deus dissesse, não tente definir-me. Você é capaz de sentir o meu amor e de perceber a minha justiça, então fiquemos com isso. Então a gente vai vendo assim que a revelação está por tudo desde o princípio, esperando que a gente pegue esses pedacinhos, né, e reúna e junte. E sobre providência, que é o nosso foco de hoje, eu acho interessante a gente estabelecer uma diferença entre providência e previdência, que muitas vezes a gente ouve falar, e até você comentou no texto de abertura, né? Ser previdente é aquela pessoa que tem o cuidado de providenciar tudo que vai necessitar para uma determinada circunstância, seja uma viagem, no seu dia de trabalho. Então, é a gente não ser relapso, é a gente pensar tudo que eu vou precisar, então ser previdente no sentido de levar consigo. E a providência é quando Deus provê, embora a gente não tenha conseguido prever. E a gente vai trazer aqui a conceituação que está no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 2, item 20. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. E é bem importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa assim: Deus criou o universo, estabeleceu leis divinas que regem tudo que existe, o princípio material, o princípio espiritual, e essas leis vão se cumprir e Deus pode ir descansar, tirar férias.
Então, a gente imagina um Deus absolutamente perfeito, mas autômato, né? Que fez leis que se cumprem e ele não olha por nós. E aí a gente tem que lembrar exatamente do que tu nos trouxeste. Jesus nos apresenta Deus como Pai. E o que um pai faz? Ama. Ama e educa. Então, eu penso assim, nós pensamos, a doutrina espírita nos traz, o princípio material, as leis que regem o elemento material, sim, elas se cumprem a despeito do que pensem as criaturas. A lei da gravidade nunca será derrogada. Ela afetará todos os corpos em todo lugar onde haja a lei agindo. As leis morais também, mas sabendo que as leis morais, elas interferem sobre os seus filhos, o elemento inteligente da criação, feito à imagem e semelhança do Pai. Nós não podemos pensar que Deus seria injusto ao ponto de tratar o espírito como trata a matéria. Então Deus, ele intervém muitas vezes porque talvez os seus filhos não estejam, digamos que, dando conta de passar por uma situação que as leis morais regem, sim, mas aquele indivíduo naquele momento está com alguma dificuldade. Então Deus vai amparar, porque Deus é justo, sim, e toda desarmonia criada por nós vai ter que ser resgatada, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ama. Então Ele nos amparará e sustentará sempre. É o que a gente chama de misericórdia, de graça. Muitas vezes quando a gente não está dando conta, até porque assim nós estamos mergulhados em Deus. Tudo que existe, nós estamos no fluido cósmico universal, que é um elemento que a codificação nos traz. É como se nós estivéssemos dentro de um imenso aquário, envolto por Deus. Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, alcança, mexe os sentidos de Deus. Então é isso. Deus provê. Quando a gente não prevê, Ele provê. Muito bem, muito bem. Essa solicitude, né, Sandra, que trouxeste lá da Gênese, é justamente esse desejo, né, divino de nos atender da melhor forma possível. Só que, claro, toda a sua ação não está limitada ao nosso entendimento, né? Principalmente as leis que nós entendemos, mas sim as suas leis universais, que nós ainda estamos um tanto quanto distantes. Mas é bem relevante, né, de salientar de que, sim, ele, por mais que pareça que às vezes ele não lembra de um por um, mas todos nós estamos lá na listinha dele lá e a gente pode ser atendido, sim. Fazendo uma analogia, né, do que os amigos falaram, a gente vê como age um pai humano com um filho de 5, de 6 anos. Ele age e depois ele vai explicar quando o filho tiver uma condição de entender, né? Então é isso que você falou, Deus vai agir para conosco, Deus está agindo a todo instante para a nossa educação, para a nossa harmonização com essas leis que Ele criou, mas a gente muitas vezes não vai compreender todo esse cenário, porque nós não temos o entendimento. Uma criança de 5, de 6 anos não tem o entendimento do que um pai, né, sábio coloca para ele. E isso é a nossa posição espiritual, segundo os bons espíritos dizem. Os espíritos superiores que vêm ditar a doutrina espírita, eles revelam para nós que nós ainda somos como crianças espirituais, né? Então, uma criança, ela vai sendo conduzida, direcionada, ela tem o seu livre-arbítrio muito relativo, muito restrito, mas a ação superior do seu pai, da sua mãe, essa criança ela vai sendo conduzida. Então, é assim que Deus age para conosco. Ele vai nos contendo, Ele vai nos direcionando, né? Naturalmente, para que a gente vá seguindo o melhor caminho. E depois, quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente pensa, nossa, agora eu entendi por que a minha mãe, por que meu pai fizeram isso comigo, né? É assim que Deus age, nessa pálida analogia, né? Porque a sabedoria divina,
ela é inconcebível para nós ainda, né? É assim que age. Mas, meus amigos, nós gostaríamos de agradecer, né, por todos aqueles que estão nos acompanhando, dar um bom dia a todos aqueles que no Facebook agora nos cumprimentam, né, que Deus ilumine a todos, nos conduza nesse dia e sempre, e a todos também que estão nos escutando pelo rádio. Seguindo, então, né, com a nossa conversa acerca da providência divina, né, aí, Ayrton, eu queria perguntar para você, por que é que os homens são tão incrédulos e têm tantas dificuldades nessa compreensão? Poderíamos ficar só nesse conteúdo vários programas, né? Não só um, porque o assunto é bem vasto quando se trata de pensar, refletir sobre essas causas da incredulidade. E aí, quando a vida está andando tudo bem, puxa, então, muito provavelmente Deus está conduzindo tudo direitinho, como você falou, né? Criança, é uma analogia muito bacana essa. Quando a coisa se atravessa, além de alguns entender, esqueceu de mim, outros ainda culpam a Deus. Poxa. Então, a humanidade ainda muito focada nas nossas necessidades, principalmente materiais, materiais em vários aspectos. A do corpo, inclusive, são necessidades materiais também. A gente acaba não dedicando o tempo necessário e a atenção, tendo olhos para observar tudo o que Deus nos provê. Muitas pessoas até, o ateísmo, né, nem acreditam em Deus. Então, se não acredita em Deus, já parou tudo por aí. Então, o primeiro passo que talvez seja o mais relevante é a gente falar de fé. Fé, claro, conceituações e tal, tem vários aspectos que preciso esclarecer, mas enfim, a maioria das pessoas associam fé a Deus, a acreditar, a se voltar para Deus, a reconhecer a sua existência, a resignação aos seus desígnios. Mas, quando a gente procura soluções externas, quando a gente sabe que muitas causas daquilo que a gente vive tá com a gente mesmo, a gente passa a esquecer de Deus, passa a pensar que Ele não está agindo no nosso favor. Como você falou, crianças, no estado de criança, a gente não tem entendimento sobre muitas coisas. Ainda a humanidade pouco espiritualizada, podemos, de uma maneira geral, pouco espiritualizada. A gente está no Brasil, o Brasil tem várias religiões aqui, a gente sim, né, tem muito forte Deus, toda essa questão das crenças religiosas, mas quando a gente sai olhar o mundo afora, ainda a gente percebe que ainda tem muitos cultos diferentes, muitas coisas. Então, essa espiritualização, esse entendimento, esse tempo, esse considerar a existência de Deus, ainda tem muito por crescer, muito por evoluir. A ciência, a nossa ciência, então, muito materialista. Por mais que quanto mais ela avança, mais ela vai entendendo que tem coisas que precisa ter uma inteligência primária, uma inteligência que deu início a tudo, mas a nossa ciência também nos conduz ao materialismo. E tudo que nos distancia de Deus, evidentemente, que nos vai colocar como incrédulos, certo? Muitas vezes a gente olha o macro da vida e esquece de olhar o micro, porque Deus está presente em absolutamente tudo. No minuto que nós estamos aqui conversando, a gente não pode esquecer que a gente tem sim amparo, que Deus, ele sempre se manifesta assim por meio de toda a sua plebe de trabalhadores espirituais no cosmo inteiro. Aliás, como você usou essa palavra lá no início. E também porque a gente espera que Deus nos atenda em muitos aspectos materiais.
E ele vai nos atender no aspecto espiritual, que é o que importa para ele. O material é por nossa conta e risco. Tudo que disser respeito a aspectos materiais, a gente precisa fazer a nossa parte. Ele vai nos acompanhar, vai nos proteger, vai nos conceder tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual. Então, enquanto a gente ainda fica olhando para o umbigo, fica dando atenção e importância para aquelas nossas necessidades do dia a dia, focados muito no terreno, a gente vai ter essa dificuldade de acreditar em Deus, de compreender Ele e de ver que Ele está se manifestando ao nosso lado o tempo todo nas coisas mais simples. E normalmente a gente crê em Deus e na sua providência quando a sua resposta é sim. Bate com o que a gente espera. Mas muitas vezes a providência de Deus é um não. Porque a gente está batendo em portas que nós não devemos atravessar. Então a gente costuma pensar que Deus está conosco enquanto tudo está bem conforme a nossa interpretação do que é estar bem, não é? Mas quando a dificuldade nos visita, como tu falaste no texto de abertura, né, Marcelo? A gente costuma achar que Deus virou as costas para a gente. E muitas vezes é exatamente o seu amor que está impedindo que a gente enverede por caminhos que só vão nos levar à perdição, digamos assim, entre aspas, que é o afastamento dele. Né? Vamos nos afastar ainda mais dele. Então é preciso que a gente lembre, Deus está na alegria, Deus está nos desafios, Deus está na saúde, Deus está na enfermidade, Deus está em tudo, porque Ele não se importa, como tu disseste, com os corpos, Ele quer as almas. É como um grande general que não está preocupado com os uniformes, mas sim com os seus soldados. Exatamente, voltando naquela analogia, né? É o que vocês falaram, é o pai que diz não para o filho, não bota a mão no fogo, não vai na casa do teu amigo, não fica até tarde, né? E se a gente olhar para trás a nossa vida, a gente vai ver o quantos nãos, quantas coisas que a gente pediu enquanto adolescente, enquanto jovem. Ah, Deus, eu queria esse emprego, eu queria aquele namorado, aquela namorada, e etc. Aconteceu comigo uma vez, né? E o não. E eu fiquei inconformado e depois eu fui ver o porquê eu não, e que estava totalmente certo. Mas isso é um exemplo. Quantas vezes, eu queria ir naquele encontro com os amigos, não. E aconteceu algo, um fato lá, que foi muito grave. E que eu fui poupado num não de Deus que naquele momento contrariou as expectativas. Né? Porque, lembremos, Deus, ele visualiza todos os elementos, todo o cenário. Nós avaliamos e analisamos apenas o nosso querer, os nossos desejos. E quais são os desejos de uma criança? São muitas vezes desejos irresponsáveis, desejos pequenos, perto de um todo de sabedoria, de bondade, que a nossa vida tem esse propósito de crescermos, né? Então, o não de Deus, né? E tem um espírito Meimei, pelo Chico Xavier, que diz assim, né? Agradeço, meu Pai, todas as vezes que me dizes não quando te pedia por oração. E dela começa a discorrer um monte de fatos, né? Que o não, muito bem lembrado, né? Que o não de Deus é, às vezes, a nossa maior bênção que recebemos naquele dado contexto, né, que nós pedimos. Muito bem, Sandra, como essa providência divina, então, pode ajudar-nos nas dificuldades da vida? Em tudo e a todo momento, não é? E eu acho que o Ayrton já comentou um pouco através de veículos diversos. E aí a gente só vai trazer de uma maneira um pouco mais clara o que a gente tinha começado a comentar antes. No item 24, também do capítulo 2 da Gênese, Kardec estabelece uma comparação que é muito importante para que a gente possa compreender isso, como Deus age. Então ele diz assim: para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremos Deus sobre a forma de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, ou seja, a natureza inteira mergulhada no fluido divino.
Estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado de Deus. Porque nós estamos mergulhados. Se a gente pensar na ciência, né? Tu falaste antes, né, Ayrton? Tudo que existe que nós fomos capazes de vislumbrar correspondem a 4% de tudo o que existe, tudo que a gente já foi capaz de compreender. 96% do universo é matéria escura, energia escura, algo que ninguém sabe conceituar do que seja, mas sabe que está lá porque tem ação gravitacional, desvia a luz, então é alguma coisa. Então, nós precisamos compreender que nós estamos totalmente mergulhados em Deus e aquilo que a gente não compreende, não é porque a gente não compreende que deixa de existir. Né? Então, tudo isso, os 4% que a gente conhece, os 96% que a gente não conhece, é Deus que está em tudo. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. Então, é preciso que a gente compreenda assim. Se nós estamos mergulhados em Deus, toda a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos o afetam. E quando os seus filhos, que o Ayrton falou, ele conhece cada um, né? Ele conhece cada um de nós pelo nome. E ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Quando nós estamos em dificuldades, especialmente nos momentos mais amargos, Deus, que nos conhece, que nos sente, Ele vai encaminhar através das mais diversas formas, através de um amigo, de uma mensagem, de um telefonema, ou mesmo de um pressentimento, de um sentimento, daquela paz que nos invade depois de uma prece. Quando a gente, em recolhimento absoluto, busca a Deus, às vezes assim, nada muda, na maioria das vezes nada muda no exterior, mas interiormente a gente é tomado daquela fortaleza, daquele bom ânimo que nos renova as energias para o enfrentamento necessário. Só que tem um detalhe, se Deus é essa energia na qual nós estamos mergulhados, né? Compreendendo aqui que tudo são metáforas, não estamos afirmando que Deus é energia, são metáforas, utilizando as mesmas que Kardec utilizou. Nós podemos pensar também que Deus é como se fosse a eletricidade. Ela está disponível aqui, né, nos eletrodutos que estão dentro das paredes, mas para que a gente possa acessá-la, a gente tem que pegar o nosso aparelho e conectar na tomada. Né? Como que Deus age? Essa é a pergunta. A gente precisa buscar a comunhão com Deus, não é? Porque em se tratando de Deus, Deus não violenta as nossas consciências. Ele espera que a gente suba um pouquinho para que Ele desça muito. Mas muitas vezes, mesmo estando mergulhados em Deus, a gente se coloca de uma forma refratária, buscando as soluções apenas no mundo e nos homens, que é tudo sempre limitado, e a gente se coloca na posição como aquele que, mergulhado em Deus, veste um escafandro. Sabe aquelas roupas de mergulhador de profundidade que afeta os efeitos da pressão? A gente se coloca assim, dentro de um escafandro, fugindo à ação divina, nos colocando de forma refratária, porque paramos de lembrar dele, de tentar acessá-lo, de colocar a nossa tomada ali, né, o nosso objeto, o fio, né, conector na tomada, e a gente fica apenas andando em círculo buscando as soluções aqui na Terra. Evidentemente que a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance. Só que fazer isso e manter a consciência tranquila e entregar nas mãos de Deus, porque muitas vezes entre a perseverança e a teimosia tem uma linha muito tênue. Então a gente acha, muitas vezes eu vejo pessoas dizer assim, não, mas Deus vai me ajudar se eu me ajudar. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas tem que fazer a nossa parte e entregar, confiante, com tranquilidade, porque aquele que faz a sua parte e continua ansioso, angustiado e aflito é porque não está confiando na providência, que quando a gente parar de poder
Deus pode tudo. Quando o mundo fechar todas as janelas, Deus abrirá portas. Então, isso que a gente precisa ter na consciência, porque somente assim a gente vai abrir caminhos para que Deus nos acesse. Porque Ele não violenta consciências. Ele bate na porta. Ele não arromba. Muito bem. Nós agradecemos a participação de todos os amigos, né, que nos acompanham. Nós, agora, 7 horas e 37 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta à luz do tema que nós estamos tratando, para que a gente responda, né, sob a ótica espírita, também fique à vontade para nos transmitir. E muito bem, Sandra, a tua resposta é muito esclarecedora. E aí eu queria pedir ao nosso amigo Ayrton, né, continuando sobre a providência divina, mesmo agindo errado, usando mal o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, seremos ajudados pela providência divina? Voltamos à analogia do pai com a criança. E se ela errar? O que você vai fazer enquanto pai? Nós que somos muito imperfeitos ainda, né? A gente vai providenciar para o filho todas as condições para que ele compreenda o erro, para que ele se refaça daquele erro. E se Deus é o Pai de todos, é perfeito, é bondoso, é justo, o questionamento anterior, como Ele pode nos ajudar? É como, na verdade, o que nós precisamos fazer para entender a forma como Ele está nos ajudando, porque Ele está nos ajudando o tempo todo. O tempo todo. Agora, como Ele está nos ajudando? Não tem abandono nisso. A gente sempre está sendo atendido. Por mais que, às vezes, sim, a gente possa errar. Mas a questão é, todo esse auxílio, ele não vem como nós queremos. Ele vem como nós merecemos. Ah, mas é porque está complicado. Ele não vai tirar as pedras do caminho. Ele vai deixar as pedras que estão lá, porque aquelas pedras são necessárias para nós. Ele vai trabalhar sempre com a lei de causa e efeito. Que é uma lei que na doutrina espírita a gente cita muito, né? Porque realmente ela está presente em tudo. Ela rege tudo, é obra divina, né? E a gente precisa entender que se a gente der um passo um pouco fora do caminho, a gente vai ter alguma dificuldade. Então, a gente precisa estender um pouquinho esse ponto de vista e não achar que Deus vai estar presente, como a Sandra até comentou antes, só nos bons momentos. Ele vai estar presente em todos, permitindo dificuldades para nós, como a gente permite para o filho. Aí ele vai descer a escada. Você vai lá e vai carregar ele a vida inteira até descer a escada? Ele não vai aprender a descer a escada nunca. Você vai deixar ele descer a escada, mas você vai do lado lá, acompanhando ele, ok? Para que ele, desça em segurança e aprenda a descer sozinho. Na próxima ele desce sozinho. Então, a nossa grande dificuldade, não existe abandono por parte de Deus. Podemos errar quanto quiser. Podemos ter problema quanto quiser. A gente sempre vai ter esse auxílio. Mas é importante a gente frisar. O auxílio não vem como nós necessariamente queremos. Por isso, mas Deus me abandonou. Não, Ele não abandonou. Ele está permitindo
que você tenha uma experiência para ser melhor por um formato que ele, na sua perfeição, no seu entendimento, no ponto de vista dele, de Pai celeste, de Pai perfeito, né, está permitindo que a gente vivencie isso para a gente se fortalecer. O tempo todinho. Aliás, se não tivesse isso, imagine, a gente já é meio atrapalhado no dia a dia. Imagine se não tivesse a providência divina ao nosso lado o tempo todo. Ele já põe né, o anjo da guarda ali o tempo todo. Mais para cá, mais para lá. E a gente não dá todo aquele ouvido que deveria dar. A gente se afasta dele, mas ele não se afasta da gente. Com certeza. Mas eu acho que é importante também que a gente reflita sobre isso. Tu falaste sobre a lei de causa e efeito, né? Mas a gente precisa pensar assim, justiça e bondade, né? A lei de causa e efeito é quando a gente fere a harmonia da criação. Então, Deus justo vai lá e Ele nos provê de circunstâncias para que a gente resgate. E Deus é também bondade, e elas andam juntas. E a providência de Deus tem a ver com essas duas situações, justiça e bondade, porque muitos de nós veem Deus como o soberano justo, e aí a gente afasta Ele da bondade. Muitas vezes a gente, especialmente na doutrina espírita, como o soberano bondade infinita, e acha que Ele deixa de ser justo. Então, eu sempre lembro de Jesus que nos pede que sejamos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E muitas vezes a gente fica só com a mansuetude das pombas e esquece a prudência das serpentes. Ou o contrário também, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Sim, Deus é soberanamente bom e soberanamente justo. Ele não é bonzinho. Ele é bondoso, porque o bonzinho muitas vezes é parcial. Para agradar, ele acaba deixando de lado a justiça. E nenhum pai terreno, como tu comentaste antes, né, Marcelo, faz isso com seus filhos. Então, como imaginar que Deus pudesse agir de forma menos providencial e menos inteligente? E eu também quero acrescentar, porque o Ayrton falou assim, que Deus nos alcança conforme o nosso merecimento. Mas é importante lembrar também que merecer, a gente merece muito pouco. Então, que a gente pode contar com a graça. Porque, na mais das vezes, a gente não recebe porque merece. A gente recebe pela graça, pela misericórdia. Porque Deus nos quer redimidos. E se Ele fosse cobrar de nós tudo que a gente deve, meus queridos, a gente estaria todo mundo ferrado, porque as nossas dívidas são imensas. Então a gente precisa realmente trabalhar muito, 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 muito para que esse nosso amor aos poucos vá cobrindo a multidão dos nossos imensos pecados, não é? Tem um autor italiano nesse sentido que os amigos comentam, chamado Pietro Baldi. E ele tem um livro chamado A Lei de Deus. E nesse livro ele diz o seguinte, que todo mundo quer felicidade, alegria, paz. Mas será que nós estamos semeando felicidade, alegria e paz? Né? Em outras palavras, essa questão do mérito. Né? Nós queremos tudo de bom, mas nós queremos que tudo de bom seja, que venha até nós, né? Sem a gente merecer. Sem a gente semear, a gente quer colher. Olha que incongruência, né? A vida não funciona assim. A gente tem que semear para colher depois, né? Então é justamente o que os amigos falam, né? E o teu questionamento inicial foi se mesmo diante do erro, né? A providência ainda vai agir, vai estar ao nosso lado. Sim, sempre, né? Associado a tudo aquilo que a gente colocou e sempre lembrando, a professora dor ainda é muito presente. Ainda é muito presente.
A misericórdia divina também está presente no momento de aprendizado pela dor. Porque poderia ser muito mais doloroso. E foi um pouco doloroso só. Bem pouquinho doloroso. Sim, tem esse ali, o medicamento divino está ali para todas as nossas enfermidades, não tem dúvida. Para os filhos rebeldes, mais rebeldes ainda, porque nós somos rebeldes. O que é rebeldia? O erro está fora do caminho, né? Exatamente. A rebeldia é quando a gente conhece, a gente ouviu falar de um caminho e a gente se recusa a seguir. A gente, não, eu sei que o caminho é o amor, que eu tenho que evoluir, que eu tenho que ser cordial, que eu tenho que perdoar. Todo mundo sabe isso. Há muitos milênios, os nossos espíritos já ouviram falar sobre isso e nós, racionalmente, sim, é esse o caminho. Mas as nossas ações, elas vão contrárias a esse caminho. Ou seja, somos rebeldes. E como é que você educa um filho rebelde, teimoso e persistente nas ilusões, no jeito de ser do eu dele, do ego dele? Você vai ter que chamar o que o Ayrton falou, a professora dor. A professora dor vem nos colocar para pensar, vem nos tirar daquela cristalização mental, emocional. A gente fica focado, né, no nosso modo de ser e congelados naquilo. Então a dor vem para quebrar esse gelo, para quebrar essa forma mental e dizer, não, acorde, é um despertador para você mudar o caminho. E as lições talvez mais relevantes dessa professora não são aquelas onde dói as costas, dói a barriga, não. São aquelas onde dói no orgulho, no egoísmo. Ali é onde a dor é mais severa. Assim como os filhos pequenos. Quem não experimentou ou não já levou seus filhos a isso, né? Lembra no desentendimento? Não, peraí, só um pouquinho. Vamos lá, dá a mão pro amiguinho, dá um abraço pro amiguinho. Mexe com orgulho, desde pequenininho. E Deus também, muitas vezes nos nossos dias, independente do tempo que estamos, Ele nos pede para a gente dar a mão pro amiguinho, para a gente abraçar o amiguinho, porque a gente cometeu algum erro lá. E isso mexe com o nosso orgulho, que é assim, o egoísmo, cara, que... É só parar para pensar, é só refletir, gente. É muito simples. É só olhar para dentro. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com exatamente. ele, não é? Muito bem. Estamos aí faltando pouco mais de 10 minutos para o término do nosso programa. Nós queríamos novamente ouvir o recado da nossa patrocinadora, né, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então, amigos, nós voltamos com o nosso programa desse sábado, a Providência Divina. E antes de nós continuarmos com a nossa reflexão sobre o tema, nós queríamos lembrar ou anunciar para quem não sabe que no dia 30 de novembro de 2024, né, daqui a 3 sábados, nós teremos uma pizza beneficente da nossa União Regional Espírita 12, a nossa 12ª URI. O valor de R$50, né, é uma pizza que vai ser com a renda disso tudo para a gente viabilizar vários eventos que ocorrerão espíritas para a divulgação da doutrina espírita no ano que vem. Inclusive a Conferência Estadual Espírita de Santa Catarina será em Chapecó e essa renda dessa pizza será, né, revertida muito desses valores para a viabilização desse evento. Então, quem tiver interesse, que procure uma casa espírita de Chapecó, ou mesmo aqui, quem tiver interesse, a gente pode, né, pelo chat do Facebook, a gente pode estar entrando em contato para oferecer os ingressos, né? Também anunciamos aqui a pedido do nosso amigo Jair, lá de São Lourenço do Oeste, né?
se alguém de São Lourenço estiver nos escutando, no dia 22, né, ou seja, na próxima sexta-feira, né, às 19h30, nós teremos uma palestra, né, em São Lourenço do Oeste, né, no CDL. No CDL de Aberto São ao público Lourenço, em geral. aberto ao público em geral. Então, para quem quiser saber mais acerca da doutrina espírita, poderá acompanhar uma palestra, poderá, ao final da palestra, fazer sua pergunta. Teremos um momento de perguntas e respostas também nesse dia 22 em São Lourenço do Oeste, mais uma ação promovida pela nossa União Regional Espírita, né? E, seguindo, né, com o nosso programa, então, com a Providência Divina, Sandra, como poderemos, então, eis a questão agora, né? Uma questão muito importante. Como poderemos nos alinhar para facilitar a ação da providência divina em nossas vidas? Então, eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso ao longo do programa, então a gente vai fazer um compêndio, né, do que a gente falou. Para que nós possamos ajudar para que sejamos ajudados, ajudar Deus a nos ajudar, facilitar a sua ação nas nossas vidas, é preciso que nós estejamos com a nossa alma aberta para Deus. Isso é princípio básico. Que a gente leve as nossas vidas aqui na matéria, cumprindo com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades, mas compreendendo que a cada dia basta o seu mal, como nos disse o Senhor no Sermão da Montanha. Que nós façamos tudo o que está ao nosso alcance e mantenhamos tranquilidade, entreguemos nas mãos do Pai. Mas entreguemos realmente, não como aquele que dá e segura na outra ponta, como que tendo uma confiança medida. Não, será que o Senhor vai dar conta? Será que não sou eu que tenho que resolver? Então, que nós possamos cultivar essa comunhão com o divino, essa comunhão com Deus. Porque, especialmente nos momentos em que as coisas andam bem. Porque nesses momentos a gente tem mais tranquilidade para buscar esse acesso, para buscar essa comunhão, para buscar esse encontro. Porque quando as coisas apertam, se a gente não tem o hábito, não cultivou o hábito de buscar a Deus, a gente vai estar tão desesperado e tão atrapalhado que vai ter dificuldade. E vai clamar quase que gritando e exigindo que Deus se manifeste. Naquele momento a gente não vai ter a capacidade de percebê-lo nas menores coisas, que é onde normalmente ele se manifesta. Vai faltar aquela tranquilidade interior. Então, é importante também nós lembrarmos que Deus é Pai que nos ama, mas termos sempre em mente que por ser Pai que nos ama, Ele nos educa. Então, que muitas vezes o não que a gente está recebendo pode ser a resposta que a gente está buscando. E quando a gente tem esse hábito da meditação, a gente consegue construir o discernimento a respeito da resposta de Deus, para compreender se aquele não que eu estou recebendo não é a resposta que eu estou buscando. Outra coisa que acalma bastante o coração e que auxilia é a gente lembrar assim que Deus caminha conosco. É a metáfora lá do Êxodo. Deus caminhava com o povo no deserto. Durante o dia era uma nuvem, que imagina o que é uma nuvem provendo sombra no meio do deserto, é maravilhoso. Então Deus é esse refrigério nos momentos ardentes, quentes e dolorosos da nossa vida. E durante a noite, nas trevas, quando a gente não enxerga nada, o que ele fazia? Ele dirigia o povo através de uma coluna de fogo, mostrando a luz. Então é a metáfora de que Deus caminha conosco. Tenhamos essa confiança. Mas é preciso manter essa confiança, porque na vida a gente pode perder tudo, que a gente não perdeu nada, mas se a gente perdeu a fé, aí sim a gente perdeu tudo. A providência age através da fé que a gente tem. Não é o que Jesus dizia? Vai, a tua fé te curou? É preciso que a gente tenhamos sempre, sempre, sempre essa tranquilidade. E, enfim, eu acho que é isso, é a gente viver, né? Buscando a comunhão com Ele, buscando Ele, estando com Ele tanto quanto Ele está conosco.
acrescentaria ainda, a gente tem o grande exemplo, o grande modelo, que por mais que a distância entre ele e nós é imensurável, mas Jesus, como ele conduzia todo o seu relacionamento com todos, indiscriminação, ele, assim, para ele todos realmente irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Ele atendia a todos, com o coração. Ele ensinava o perdão. Ele ensinou a resiliência, a resignação, a indulgência, não julgar as pessoas, entender que o outro tem o tempo dele, tem a caminhada dele, tem as experiências dele, o respeito, a benevolência, deixar um pouquinho de lado o materialismo, A gente está no mundo material, precisa das coisas, mas tudo tem equilíbrio. A criação é equilíbrio porque é uma obra perfeita. Então, quando a gente trata tudo no equilíbrio. E, novamente, Jesus, quando ele vai nos falar como orar, ele diz: quando tu orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Então, a humildade também, o compreender que sim, ele está. A gente que agradece a oportunidade de trabalho e desejamos a todos um excelente final de semana. Ayrton, muito obrigado pela sua participação. Da mesma forma, Marcelo, que todos possam, cada dia que passa, abrir um pouquinho mais, estender um pouquinho mais o ponto de vista aí sobre realmente como Deus se manifesta nas nossas vidas. Muito bem. Aos amigos, um grande abraço, sempre com a confiança no amparo divino que está sempre em nossa vida. Fiquemos todos com Deus e até o próximo programa. Hora Espírita.